Esta fotografia mostra um glamouroso grupo de extras relaxando no set durante a filmagem de Cleópatra, em 1963. O drama romântico conta a história da manipulação de Cleópatra sobre Júlio César e Marco Antônio numa tentativa de salvar o império. Naquela época, o filme, deslumbrante e glamouroso, foi o mais caro na história do cinema. Não é de admirar que os extras estejam tomando um momento para relaxar enquanto apreciam a paisagem e admiram o cenário. Miss Postura Perfeita. Em maio de 1956, um concurso de beleza foi realizado em uma convenção de quiropraxia em Chicago. Esta foto exibe as 3 vencedoras orgulhosas com seus troféus, por terem uma postura perfeita. As vencedoras do concurso foram escolhidas com base na beleza de seus raios-x e pela sua postura em pé. Cada uma tinha que ficar em uma balança com um pé. As 3 vencedoras distribuíram seu peso na balança por igual e possuíram postura correta em pé. O evento foi realizado para melhorar a reputação da quiropraxia, que era uma profissão relativamente nova na época. Honrando os animais. Esta foto notável de 1918 mostra soldados americanos prestando homenagem a milhões de cavalos, burros e mulas que foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial. Além dos milhares de soldados que foram mortos durante a Primeira Grande Guerra, mais de 8 milhões de cavalos, burros e mulas foram brutalmente massacrados em batalha. Nesta fotografia, os soldados americanos prestam homenagem aos animais que os ajudaram a vencer a guerra. Eles se uniram para formar uma cabeça de cavalo e esta fotografia em movimento comemora os animais esquecidos que deram suas vidas à nação. A palestra de Albert Einstein sobre a relatividade. Em 1946, Albert Einstein viajou para a Universidade Lincoln, na Pensilvânia, para outorgar, na primeira escola de América, diplomas universitários a estudantes negros. Enquanto lecionava na universidade, Einstein fez um discurso poderoso no qual descreveu o racismo como uma doença dos brancos. Ele acrescentou: "Não pretendo ficar calado sobre isso." Como membro da comunidade judaica na Europa na década de 1940, Einstein estava familiarizado com os horrendos fatos racistas. Na foto vemos ele dando a palestra sobre a teoria da relatividade para os alunos da Universidade Lincoln. Um concerto privado. Esta imagem espetacular mostra a Louis Armstrong fazendo uma serenata para sua esposa Lucille no Egito, em 1961. Louis Armstrong foi um compositor e trompetista americano e é considerado uma das figuras mais influentes do jazz. Sua carreira se estendeu das décadas de 1920 a 1960, e ele foi introduzido no Hall da Fama do Rhythm and Blues, em 2017. Nesta foto, ele está de pé com sua esposa na frente do grande SPHYNX. Receber um concerto privado de um dos maiores compositores de jazz de todos os tempos em um dos locais mais incríveis do mundo não é pouca coisa. Francesca Mann. A corajosa Francesca Mann, na foto, foi uma dançarina polonesa judia levada para Auschwitz, em 1943. Quando recebeu a ordem de se despir, ela o fez de maneira provocativa, distraindo momentaneamente os guardas. Enquanto eles admiravam seu físico, ela rapidamente pegou a arma do oficial e atirou nele, matando-o instantaneamente. Ela feriu um outro guarda e sua coragem inspirou outros prisioneiros a se juntarem à rebelião. Infelizmente, a rebelião não teve sucesso e todos os prisioneiros que participaram dela foram mortos a tiros. A nevasca de 1966. Em 1966, uma terrível nevasca varreu os Estados Unidos e o lado leste das Montanhas Rochosas. A nevasca era muito forte e as temperaturas atingiram recordes mínimos. Pelo menos 142 pessoas morreram durante a nevasca, sendo que 31 delas morreram congeladas. Muitas pessoas também morreram em incêndios que começaram enquanto as pessoas tentavam desesperadamente de aquecer suas casas. Quando a tempestade diminuiu, o número de mortos chegava a 201. Esta foto ilustra a altura que é atingida pela neve. Movendo um disco rígido IBM de 5 MB. Esta enorme caixa contém um disco rígido IBM de 5 MB, em 1956.
Atualmente, laptops e telefones são tão finos e leves que podemos pegá-los com a mão esquerda. Os primeiros discos rígidos, no entanto, eram muito pesados e ocupavam muito espaço. Nesta fotografia, pelo menos 4 homens estão lutando para colocar um disco rígido em um caminhão. O IBM Model podia armazenar 5 megabytes e cerca de 6 imagens. Uma empresa podia alugar o armazenamento por $3.200 ao mês, o que provavelmente seria cerca de $30.000 hoje, levando em conta a inflação. Saundra Brown. Em 1970, Saundra Brown se tornou a primeira mulher negra da Força Policial de Oakland a ser oficialmente treinada para disparar uma arma. Saundra foi policial entre 1970 e 1977. Após esse tempo na força, recebeu um JD da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco. Ela tornou-se advogada adjunta no Condado de Alameda e atualmente é juíza sênior do Tribunal Distrital dos Estados Unidos no Distrito Norte da Califórnia. Esta rara foto histórica lembra um momento em sua vida e na história negra. Vestindo um saco de batata. Em 1951, Marilyn Monroe foi fotografada com um vestido vermelho decotado em uma festa. No dia seguinte, uma colunista a denunciou e alegou que ela se via barata e vulgar. Ainda acrescentou que ela teria ficado mais decente em um saco de batatas do que em seu vestido vermelho. Marilyn tinha sua própria maneira de responder às críticas e lidou com os comentários duros com seu senso de humor perverso. Ela simplesmente respondeu com esta foto brilhante, provando que, mesmo em um saco de batatas, ela ainda era incrível. Os Animais do Zoológico de Berlim, 1945. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial foi um período difícil para todos, inclusive para os animais. Muitos desses animais eram criaturas que tinham sido transportadas para a Europa antes da guerra. Esta fotografia mostra um cidadão cuidando de um pássaro de aparência curiosa. O pássaro era do zoológico de Berlim e foi apenas um dos muitos animais que acabaram sob os cuidados dos cidadãos, quando as tropas soviéticas se aproximaram a Berlim, em 1945. Imagine tentar usar o banheiro com essa rara criatura gemendo. Beijo de despedida. Com a ajuda de Harvey Wilson, à esquerda, e de Frank Harvey, à direita, o soldado Robert May está se inclinando de uma janela para beijar sua esposa, Gloria, antes de partir para a Guerra da Coreia, em 1950. A Guerra da Coreia foi declarada em 1950 e durou 3 anos. Os Estados Unidos e a União Soviética aceitaram a responsabilidade mútua pelo país e os americanos seguiram para o sul. Os Estados Unidos retiraram as tropas restantes e os soldados americanos voltaram para casa, em 25 de junho de 1950. Foi quando a Coreia do Norte aproveitou a oportunidade para atacar a Coreia do Sul. Caminhão madeireiro contrabandeando álcool. Em 1926, o governo federal aumentou a quantidade de metanol no álcool para desencorajar as pessoas a beber. Eles tentaram proibir o uso de álcool, sem sucesso. Portanto, tiveram que tomar medidas drásticas. Isso aumentou a demanda por bebidas destiladas, o que significa que o contrabando de álcool tornou-se um comércio popular. Nesta fotografia, a polícia está inspecionando um caminhão de madeira usado para contrabandear álcool através de uma janela improvisada disfarçada por uma pilha de madeira. Eu não uso drogas, eu sou drogas. Aqui temos a Salvador Dalí pintando A Face da Guerra, em 1941. Dalí foi um pintor surrealista do século XX, cujo trabalho muitas vezes retrata mundos ou estados de espírito oníricos. Ele pintou muitas peças famosas, incluindo os relógios derretidos em A Persistência da Memória e os elefantes. Sua abordagem artística única e criativa levou muitos a questionar se Dalí se viciou no uso de psicodélicos ou alucinógenos. Em relação a esta pintura, Dalí disse: "Eu não uso drogas, eu sou drogas." Até que enfim, doces. Esta foto maravilhosa parece com as sextas-feiras negras nos Estados Unidos. Todas estas pessoas estão correndo para dentro de uma confeitaria no dia em que o racionamento na Inglaterra terminou, em 1953. Desde o início da Segunda Guerra Mundial,
Os doces eram racionados ao lado de muitos outros itens, incluindo ovos, leite e açúcar. No ano em que o racionamento acabou, as vendas de produtos de confeitaria aumentaram em 100 milhões de libras esterlinas. Tal como crianças, pessoas de todo o país fizeram fila para pegar seus doces no dia em que o racionamento acabou. Cortador de grama de luxo. Esta fotografia de uma revista mostra um cortador de grama de luxo, na década de 1950. A imagem que vemos parece ter saído da ficção científica. Na verdade, é um cortador de grama projetado para incluir ar-condicionado. Você se senta dentro da bolha com ar-condicionado e corta a grama sem suar. A única desvantagem é que você precisa de um galpão muito grande para armazenar uma dessas coisas, mas se você tiver dinheiro para comprar um cortador de grama de luxo com ar-condicionado, duvidamos que o galpão seja problema.